A todos. Hoje nós vamos ter a nossa conversa e ela vai ser praticamente em 3 partes. A primeira, nós vamos fazer uma vivência virtual. A parte do meio é o assunto da conversa propriamente, e depois eu também encerro lendo uma mensagem. Então, dando início à confraternização virtual desse fim de ano, esse ano de 2020, eu quero convidar a todos para que a gente traga na nossa tela mental, a gente traga a nossa casa espírita, o SEVAC, essa casa que está carinhosamente preparada para nos receber essa noite. Nós não vamos nos concentrar, nós só vamos acionar a nossa memória afetiva. E como é virtual, nós já chegamos na casa. O portãozinho está aberto e a gente repara que a casa está completamente iluminada. E nós adentramos o salão pela porta principal. Tantas pessoas que estão lá, e logo a gente reconhece rostos amigos, companheiros de trabalho, reconhecemos nossos afetos, nossos amores que vieram especialmente nessa noite para estar conosco, uma noite de alegria e descontração. O salão está todo enfeitado para nos receber. E a gente percebe que não há cadeiras no salão. Então eu proponho que nós nos demos as mãos e vamos formar uma grande roda. Somos muitos. E cada um de nós compõe um elo dessa grande roda, dessa grande corrente. Não se preocupe com o espaço, não se preocupe. Vamos dando as mãos e formando a roda. Vamos fazer a ação de formar a corrente, que as paredes vão se ampliando. Vê como está ficando linda a nossa roda tão grande. E ao som de uma ciranda que nos embala e nos envolve nessa roda, nós vamos imprimindo movimento a essa roda. Vamos fazendo essa roda girar, acompanhando os ponteiros do relógio. Repara que a roda forma um círculo e cada um de nós, no ponto da sua localização nessa roda, a gente pode ver a todos, a gente enxerga a todos. E cada coração, todos os nossos corações estão voltados para o centro da roda. Nossos braços estão abertos, nossas mãos dadas, e nós podemos sentir um fluxo de energia que entra por uma das nossas mãos, passa pelo nosso peito e sai pela outra mão, circulando entre nós. E do nosso peito aberto, do nosso chakra cardíaco, transborda essa energia que sai de mim e que sai de todos. E ao cirandar, ao fazer o movimento, nós estabelecemos comunicação, conexão com todos que estão nessa roda. E então vamos construindo uma teia que é constituída de fios invisíveis que nos ligam e que carregam os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nós percebemos que todo o interior dessa roda vai se preenchendo por essa teia, por essa rede. E também nós, cada um de nós vai se preenchendo. E nós vamos tecendo um caminho em espiral ascendente, em direção ao centro da roda. Pode surgir, de repente, um pensamento de que vai ser tão confuso a gente atingir o centro da roda, vai ser tão complicado, tão difícil de chegar ao centro da roda. Mas eu te convido para que você olhe para essa nossa grande corrente. Nós não estamos sozinhos. Quantos elos nessa corrente, quanto apoio, quanto amparo, quanta ajuda, quanto auxílio.
E nessa nossa vivência virtual, um dos elos dessa corrente vai nos conduzir, vai nos auxiliar nesse caminhar em direção ao centro da roda, enquanto nós outros todos nos mantemos de mãos dadas, acompanhando este elo que se desloca em direção ao centro. E este elo que nos conduzirá, nos leva, contém atributos femininos. Peguei esta linda ciranda, não tinha pra onde levar. Um lindo caracol resolvi a transformar. O centro dessa roda. Nós soltamos as nossas mãos e olhamos em torno, reconhecendo os que estão ao nosso lado, os que estão à nossa frente, os que estão à nossa retaguarda, os que estão mais perto e os que estão mais longe de nós. E podemos perceber que todo o nosso corpo vibra e pulsa com essa energia. Estamos preenchidos de pertencimento, de alegria, de fraternidade, de cooperação, de amor. E assim preenchidos, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos dirigir junto com Jesus, vamos até Deus, nosso Pai. E à medida que nos deslocamos até Deus, sendo conduzidos por Jesus, toda essa energia vai se derramando, vai envolvendo nossos vizinhos, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Vai envolvendo o continente e vai envolvendo todos os continentes, os mares, os oceanos, todos os povos, todas as raças, todos os credos, toda a gente. Vai envolvendo as aves, os animais, os vegetais, as florestas, os rios, as montanhas, o solo, os desertos, todo o planeta. E nos dirigimos a Deus, dizendo: Deus, nosso Pai, nós viemos lhe agradecer pela vida que nos destes. Agradecer a Jesus, nosso mestre e modelo. Agradecer por tudo que somos, por tudo que temos sido, por tudo que seremos, com sua graça e sua direção. Agradecemos. E agora, retornando às nossas casas, nossos lares, vamos nos acomodando no lugar onde estamos apoiados. Na cadeira, no sofá, na almofada, na poltrona, na cama, no chão, na rede, movimentando as mãos, sentindo os nossos pés, abrindo os nossos olhos e rendendo graças a Deus. E aproveitando esse campo suave, relaxado no qual nós estamos, eu vou contar uma história, um conto. Esse conto poderia ter acontecido nos nossos dias atuais,
mas ele aconteceu há muitos séculos atrás, no tempo que ainda se usava arco e flecha. E para acompanhar o conto e eu não perder na dica de nada dele, eu peço a liberdade de ir acompanhando nas minhas anotações aqui. Então, havia um homem que era um bom arqueiro e ele queria ser o melhor arqueiro. Então, ele se informou onde é que estava o mestre dos mestres dos arqueiros e chegou a identificar que esse mestre vivia numa aldeia lá numas montanhas muito longe do lugar onde ele morava. E ele chegou lá, na casa do mestre dos mestres dos arqueiros, e disse: Mestre, eu sou um aspirante e quero ser o melhor arqueiro e quero me instruir com o Senhor. E o mestre disse: Tudo bem, tudo bem. O mestre era um homem muito experiente, era um sábio. E o caminho logo começou. E o mestre disse: a primeira coisa que você tem que ser, a primeira capacidade que você tem que desenvolver para ser um arqueiro bom é a observação. A observação precisa. A arte de olhar com precisão. E o aprendiz, muito ansioso, diz assim: tudo bem, mestre, eu faço o que o senhor orientar. E o mestre diz: primeira tarefa. A primeira tarefa é: você vai procurar um piolho. O discípulo pensou e disse: mestre, um piolho? Um piolho. Sim, um piolho. Quando você tiver um piolho, você volta. E o aprendiz foi caminhar pela aldeia. Caminhou umas 3, 4 semanas, até que ele encontrou um rapaz que tinha a cabeça apinhocada de piolho. Aí ele pega um piolho e volta e diz: mestre, eu trouxe o piolho. E o mestre diz: ah, bom, que bom. Segunda tarefa. A segunda tarefa vai ser você enrolar o piolho, envolver o piolho com um fio de seda. E o aprendiz pensou e disse: ai, me parece que o mestre não está entendendo. Será que ele está fora de si? E diz assim: um fio de seda, mestre. Um fio de seda. Aí eu vou envolver o piolho num fio de seda. Sim. Aí o aprendiz falou: bom, se o seu mestre mandou, eu vou. E ele saiu procurando um fio de seda. Achou o fio de seda e foi tentando enrolar no piolho. E demorou um mês nessa tentativa, porque o piolho era muito pequeno, o fio de seda era muito fino, o piolho pulava, o fio de seda quebrava. Mas ele conseguiu. Depois de um mês, ele conseguiu, voltou na casa do mestre e disse: mestre, aqui está o piolho e o fio de seda enrolado no piolho. E o mestre disse: muito bem, muito bem. Eu vejo que você anda bem. Agora, a terceira tarefa. Você tem que se certificar se o piolho está vivo. Você tem que perceber se o coração do piolho está pulsando. Ah, não, mestre. O senhor está falando sério? Coração do piolho pulsando? O senhor está falando sério? Sim, meu bom rapaz. Você tem que observar. Você tem que perceber se a pulsação da vida permanece no piolho. O aprendiz, então, depois de tudo que ele tinha feito, pensou: já que estamos aqui, vamos continuar, né? Mas ele já estava quase desistindo, porque ele pensou:
será que o mestre está me levando a sério? Será que ele não sabe quem eu sou? Será que ele não sabe tudo que eu já fiz? Não é? Acho que ele está pensando que eu estou de brincadeira. Eu não esperava isso do mestre. Eu esperava vir aqui e logo pegar o arco, pegar a flecha, mirar e acertar logo o alvo com precisão. Agora eu chego aqui. Ele me pede para achar um piolho, um fio de seda. E agora ele quer que eu saiba se o piolho tem coração. E se o coração do piolho ainda pulsa. Respirou, pensou, falou, tá bom, tá bom. Aí ele pega o piolho, que estava envolvido no fio da seda, e ele fica olhando para o piolho, para ver se o coração do piolho bate. Ele olha para o piolho, e ele fica olhando o piolho, e ele olha para o piolho. De repente, se abre dentro do aprendiz uma percepção, e ele nota que o piolho se expande e se contrai. Depois de 2 meses olhando o piolho dia e noite, ele começou a ver. E ele disse, está vivo. Correu na casa do mestre, chamou o mestre e disse, mestre, mestre, o piolho está vivo. E o mestre fala, muito bem, muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. O mestre pega o piolho, o mestre pega o fio da seda, que tinha o piolho enrolado, e foi lá para o quintal. E amarrou o fio da seda num galho de árvore e deixou o piolinho pendurado. E disse para o aprendiz, agora você pega seu arco e sua flecha, e você terá que apontar e partir ao meio o piolho, sem tocar o fio da seda. Mestre, o piolho. O mestre diz, sim, você vai andar 50 passos para trás, vai se virar e vai partir o piolho ao meio, sem tocar o fio da seda. Se você não conseguir, você tenta outra vez e outra vez. Mas não se preocupe. Você pode tentar tantas vezes quantas você quiser, até cortar o piolho. Tá certo, disse o aprendiz. Ele pensou um pouco e começou a se debater com a sua própria capacidade. Ele duvidou um pouco dele mesmo. Mas enquanto ele caminhava contando os 50 passos, ele lembrou e pensou em todo o trajeto que ele tinha feito na vida junto com o mestre. E ele estava agora no X da prova, ele estava agora no momento do testemunho. E, de repente, vem uma força dentro dele, uma precisão, uma observação. Ele chega nos 50 passos, vira, pega seu arco, pega sua flecha, coloca no arco, mira e... na primeira, ele acerta. E o mestre diz, muito bom, muito bom. E ele, sem saber de onde tinha saído aquela força, aquela precisão, aquela observação, ele fala para o mestre, como é que eu fiz isso? Mas, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele se preenche e ele diz para o mestre, ouvindo o mestre falar, o mestre diz para ele, muito bom, muito bom. E ele diz para o mestre, mestre, obrigado. Eu agradeço a você e agradeço a Deus por ter me trazido até você, para eu chegar
a esta precisão, eu agradeço a Deus. E o mestre disse: eu também agradeço a Deus, porque assim como você quis chegar a mim, e o aprendiz interrompe o mestre e diz assim: eu quis chegar a você, mestre. Eu sonhava em ter um mestre como você. E o mestre diz: sim, sim, eu também sonhava em receber um aluno como você e possa ser um discípulo como você. E colorido, este conto se há concluído. E nós? Que tem a ver essa história conosco? Nós, integrantes dessa roda da vida, caminhantes, peregrinos, aprendizes, e nós? Nós também temos um mestre, o Mestre Jesus. E antes mesmo que muitos de nós sequer tivéssemos consciência de precisar de um mestre, ele veio até nós. Ele que habita uma aldeia, entre aspas, um mundo tão distante, que para chegar até aqui, na nossa aldeia, na nossa casa terra, e estar conosco, ele viajou muitos anos, milênios. Ele se preparou muito para chegar até aqui. E ele veio por amor a nós. Ele veio para contribuir conosco. Ele veio para nos auxiliar. A sua vinda teve como objetivo, como foco, como alvo, acelerar, dentro do possível, acelerar o ritmo dos nossos passos, o ritmo da nossa evolução espiritual, aqui na Terra, nossa grande escola. E possibilitar o resgate do maior número possível de almas. A tarefa que esse Mestre Jesus veio aqui realizar se desenrolou sem qualquer hesitação da parte dele. Por quê? Porque ele estava sustentado, a tarefa que ele ia realizar estava sustentada, pertencente do seu próprio espírito, nas suas vivências, no seu saber. Jesus não tinha qualquer dúvida da mensagem que ele veio trazer para nós, que era que o reino de Deus seria fundado e implantado entre os homens. Por que que ele não tinha dúvida disso? Porque a sua casa, o seu mundo angélico, lá ele vive a realidade do reino de Deus. E quando ele fala para nós deste reino, quando ele transmite para nós essa ideia, essa realidade que ele vive, quando ele projeta isso para nós na forma de ideal, era a manifestação espontânea da vivência dele. Ele sabia o que ele estava dizendo, porque ele vivia isso. Muito parecido quando a gente tem dúvida com as coisas da internet e a gente grita para o Fernando, por exemplo: Fernando, como é que eu faço com o meu celular? Aí o Fernando não tem dúvida de que aquilo que ele está falando, ele sabe fazer. Então, não havia qualquer dúvida em Jesus de que aquilo que ele vivia lá no seu mundo ia ser implantado aqui. Ele, Jesus, possuía em si mesmo a aventura, a alegria, a paz tão desejada por nós. E isso era resultado, era a força consequente, era a consequência da sua hierarquia espiritual, era a consequência de todo o aprendizado que ele vem e fez e continua aprendendo, com certeza, porque no mundo a gente não para de aprender.
no momento que ele ocupa nessa hierarquia espiritual. Ele possui isso dentro dele, por conta de toda a trajetória que ele já fez e que ele já aprendeu, que ele já viveu. Então, para implementar, vamos dizer assim, né, para conduzir a sua missão de mestre, a sua obra redentora, que era uma obra, que era um projeto destinado a libertar a todos nós, desde o rico, o sábio, o pobre, o ignorante, o cara lá do sinédrio, o cara lá pescador, as pessoas adúlteras e todo tipo de característica, não é? Essa obra dele que tinha essa missão, que era para libertar a todos nós, essa tarefa que ele ia realizar está sustentada pelo amor intenso e puro de Jesus, pelo afeto desinteressado e incondicional que ele tem para conosco. A sua fé ardente e a convicção inabalável em favor da nossa humanidade. Ele não tinha dúvida. Faz assim que dá certo, né? Ele trouxe para nós boas novas. Ele trouxe para nós ensinamentos que seguramente nos ajudaram, nos ajudam e nos ajudarão. Mas quem foi esse Jesus, esse Mestre Jesus, que veio nos ajudar? A história oficial praticamente não tem registros desse Jesus. Apenas uma carta que cita o Rabi. A história oficial diz somente que Jesus foi um pregador judeu, lá da Galileia, e é a figura central do cristianismo, e é considerado, por aqueles que o acreditam e o seguem, como um mestre, o Mestre Jesus. Mas para nós, espíritas principalmente, é a mais alta entidade espiritual. É o espírito mais elevado entre todos os mensageiros espirituais da nossa humanidade que já estiveram aqui na Terra. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Já faz muito tempo mesmo, séculos, que nós, homens, desperdiçamos o precioso tempo das nossas encarnações perguntando e buscando minúcias dos acontecimentos ocorridos durante a estadia, né, o período dele entre nós. E, no entanto, nós nos descuidamos de considerar e praticar os seus ensinamentos, que são ensinamentos de redenção moral e espiritual. Jesus viveu entre nós. E há registros dessa vinda, dessa vida, né, da permanência dele aqui entre nós, em muitos livros, em muitos apontamentos, não é? Daqueles que conviveram com ele, daqueles que ouviram falar sobre ele, daqueles que pesquisaram nos arquivos siderais, não é? Mas é fato que ele viveu entre nós. Ele lidou nessa vida humana aqui, enquanto ele esteve junto conosco, nas mesmas condições humanas nossas, sem privilégios especiais. Como, aliás, nenhum espírito que vem em missão tem privilégios especiais. Tem apoio, tem auxílio, tem ajuda, tem orientação, mas privilégio não tem. E Jesus também não os tinha. E ele não recorria a interferências mirabolantes, extraterrestres, para fugir das angústias e dores que faziam parte da sua tarefa. Jesus alcançou esse grau de angelitude espiritual obedecendo a mesma lei divina,
que também orienta a nós. Orienta o embrutecido, orienta a todos nós. Jesus não é um ser que surge perfeito, puro, acabado, tá? Se assim fosse, Deus seria injusto. Deus seria tendencioso, concedendo privilégios a alguns de seus filhos e não a outros, não é? E como é que é o planejamento espiritual para que Jesus chegue até nós? Nós espíritas temos informação de que toda encarnação recebe um planejamento, não é? E com relação à encarnação de Jesus entre nós, não foi diferente. Também houve um planejamento que mobilizou providências absolutamente incomuns para nós e impensadas na nossa ignorância. A gente jamais conseguiria compreender todos os mecanismos que são desencadeados para que a vinda de Jesus chegue até nós. Porque é natural que altas entidades espirituais que já vieram para o planeta em missões tenham a sua encarnação muito planejada com antecedência, de forma que ela chegue e consiga, com todas as limitações da nossa condição humana, que consiga desempenhar a contento aquela tarefa, né? Aquele trabalho que veio realizar, né? Então, com Jesus não foi diferente, tá? Por que não foi diferente? E, em especial, as encarnações de altas entidades espirituais. Por quê? Com a encarnação, com a vinda daquele mensageiro, especificamente com a vinda do governador para cá, uma série de mudanças radicais, de transformações no seio espiritual da humanidade se processam. Então, tem que haver uma organização, um planejamento de forma que tudo isso possa ir funcionando de jeito que possamos receber auxílio. Se ficar tudo de qualquer jeito largado, não dá, né? Não funciona, né? Não funciona na nossa casa, né? Que é muito menos evoluída, né? De certa forma. Então, pegando especificamente o período que Jesus ia chegar aqui na Terra, que foi planejado com muita antecedência, muitas condições foram criadas antes, durante e depois. Mas, para cumprir essa missão, a espiritualidade superior previu um clima, uma atmosfera de favorecimento para que chegasse o Mestre Jesus aqui, não é? Isso era necessário, de tal forma que, nesse planejamento encarnatório de Jesus, Jesus não veio reencarnar. Ele já estava liberto dessa atração material que nós temos. Ele já nem tinha mais perispírito. Ele já é um anjo, não é? Então, foram criadas condições de forma que encarnaram com antecedência a Jesus espíritos amigos que vieram para e passo, pouco a pouco, lançando algumas ideias que podiam e efetivamente colaboraram com aquela boa nova que ele vinha trazer, cooperadores fiéis, não é? Antes da encarnação, durante a encarnação e depois da sua passagem. E com certeza até agora, não é? Então, isso do ponto de vista desse auxílio amplo, mas do ponto de vista da distância vibratória que separa o mundo angelical no qual Jesus vive e a nossa Terra, aqui na periferia, né? Quase que no charco, né? Se a gente for comparar, um mundo onde a gente aqui vem para fazer provas, expiações, para resolver antigas pendengas, né? Jesus não precisava de mais nada disso.
Então, para vencer essa distância vibratória entre o mundo dele e o nosso mundo, foi necessário não só muito tempo, pausado, paulatino, para e passo, qual aquela pessoa que vai lá para o fundo do mar e que quando ela vai retornar, ela não pode subir de repente, porque senão ela tem um problema sério, não é? Jesus também veio vindo, por isso tanto tempo nesse trajeto, se preparando, recebendo apoio e auxílio. Mas ele teve que empreender um esforço que a gente não é capaz de imaginar, para se autorreduzir e poder caber no metabolismo biológico de um corpo carnal. Aí a gente até ouvia ler alguma coisa dizendo que Jesus, por alguns momentos, ele tinha tanta circulação energética, de certa forma, tanto embate entre as condições físicas e materiais do corpo e das condições vibratórias do lugar, e a sua natureza angélica, ainda que reduzida, mas muito superior, que ele transpirava gotas de sangue. E isso, não vou falar nada porque não entendo nada, mas a ciência explica. Quando que um corpo físico humano entra em um certo desajuste, o que é isso? E isso pode acontecer. Então, Jesus tinha, imagina a doideira que devia ser essa contenção. A gente, nesse trabalho de pandemia aí, que a gente está recluso, estamos sentindo falta de dar passe, pelo menos eu estou sentindo, né? Do ponto de vista da cobertura vibratória, do apoio vibratório para a chegada de Jesus na Terra, os planejadores siderais planejaram, marcaram que a época que Jesus chegaria para nascer aqui entre nós seria uma época que haveria um alinhamento astral no espaço, no nosso sistema solar. 3 astros iam estar com as suas órbitas alinhadas. Eles estariam em conjunção, como se fala. São Saturno, Júpiter e Marte. E a constelação dominante no céu, naquele espaço, era a constelação de Peixes. Será coincidência dos pescadores? Será coincidência daquele símbolo do peixinho? Não é? Vocês já repararam que a gente também agora está sob influência de 2 desses astros? E eles estão tão próximos, lógico que estão a uma distância infinita da gente aqui, mas eles estão tão próximos, aparentemente tão próximos para nós, que a gente vê os 3 parecendo que é um. Os 3 reis magos viram a estrela de Belém. E agora as informações de internet estão dizendo que a gente pode ver a estrela de Belém. Eu acho isso fantástico, né? Então, esse alinhamento desses 3 astros ofereceu na tela celeste um lençol de fluidos puros e desconhecidos. Uma suavidade e uma doçura incomuns pousavam suavemente na face da terra, proporcionando um sentimento de que algo de bom ia acontecer, serenando instintos inferiores das criaturas mais sensíveis. A gente sente isso nessa época de Natal, né? Por que será, não? Porque nós nos conectamos de alguma forma com este campo vibratório que aconteceu naquele momento. Quando nós colocamos o nosso pensamento e o nosso sentimento nessa conexão, há a ligação desse fio invisível, dessa teia que nos une. Então, a aproximação de Jesus, a aproximação do Espírito de Jesus em espírito, na periferia, na atmosfera da Terra, catalisou o infinito amor de Jesus
e esse delicado fluido cósmico que aflorava, que pairava, não é? E produzia uma vibração harmoniosa e incomum no coração dos homens. Nós estamos nos aproximando, nesse instante, do Natal. Nós estamos sob essa influência. Jesus nasceu naquele período. E nós agora temos a oportunidade de também renascer. E eu encerro essa reflexão que eu fiz sobre o tema, também pedindo mais uma vez a liberdade de ler para vocês uma mensagem, que eu não vou gravar, não consigo guardá-la toda na minha cabeça, uma mensagem que anda circulando pela internet e que não tem muita autoria. Está questionada a autoria dela, mas é uma mensagem muito interessante, porque pega os símbolos que nós usamos na festa de Natal e traz ele de fora, para que a gente reflita o que é isso dentro de nós. Porque nós, enquanto continuarmos pensando que tudo se passa fora, nós estaremos caminhando com passos de formiga. Quando a gente percebe que eu vejo fora aquilo que eu tenho dentro, começa aí a chance minúscula de eu iniciar o meu processo de alterar o meu comportamento ou de fortalecer o meu comportamento. Se ele é bom, eu fortaleço. Se ele não é legal, eu altero. Então, é uma grande oportunidade de renascimento para todos nós. Então, a mensagem é assim. O Natal é você. Quando você decide nascer de novo, deixando que Deus penetre em seu interior. Você é o Natal. A árvore de Natal é você. Quando você resiste fortemente aos ventos e às dificuldades da vida. Os enfeites de Natal são você, são eu, são cada um de nós. Quando com as suas virtudes, quando as suas virtudes são cores que enfeitam a vida. O sino de Natal é você. Quando você chama, quando você une, quando você congrega as pessoas. A luz de Natal é você. Quando você ilumina com a sua vida o caminho através da prática da bondade, da paciência, da alegria e da generosidade. Os anjos do Natal são você. Quando você canta ao mundo uma mensagem de paz, de justiça e de amor. A estrela de Natal é você. Quando você conduz alguém ao encontro do Senhor. Você é também os reis magos. Quando dá o melhor que você tem dentro de você, você dá ao próximo. A música de Natal é você. Quando verdadeiramente é amigo e irmão de todos os seres. A mensagem de Natal é você. Quando a bondade está inscrita nas suas mãos. A felicidade do Natal é você. Quando perdoa e restabelece a paz, mesmo que ainda doa por dentro em você. O presépio do Natal é você. Quando você sacia de pão e de esperança aquele que está ao seu lado. A noite de Natal é você. Quando
humilde e consciente, recebe o Mestre amado, sem barulho, sem celebrações. Você é o sorriso de confiança e ternura, na paz do Natal perene que se estabelece dentro de você. Feliz Natal para todos nós!